Graça e paz, que bênção, meu amado irmão. Estamos no terceiro vídeo e você está aí me acompanhando nesse terceiro vídeo, meu irmão. É um motivo de eu glorificar a Deus pela sua vida. Muitos assistem o primeiro vídeo, uma outra metade assiste o segundo vídeo e uma terça parte assiste o terceiro vídeo. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que nós estaremos estudando agora o terceiro tópico da nossa lição. Estamos estudando hoje a lição de número 9, falando de Hulda, a mulher que estava no lugar certo e na hora certa. Então vamos lá ao terceiro tópico da nossa lição. Hulda é usada por Deus. Meu amado, essa mulher foi usada poderosamente nas mãos de Deus. E Deus deseja te usar também. Amém, meu querido? Na qualidade de professor, na qualidade de aluno, de cidadão, de cristão, de marido, de esposa, de filho, de pai. Deus deseja te usar como instrumento poderoso nas mãos dele para gerar mudança dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro do seu casamento, no seio da sua família. Mas primeiro, essa mudança ela passa por você. Amém, meu querido? Vamos então ao primeiro subtópico dentro desse nosso último vídeo. A dura mensagem de Deus. A lei da interdependência aponta para a limitação da minha chamada e a necessidade do reconhecimento da chamada do outro. Hulda foi procurada porque seu ministério fora reconhecido pelos conselheiros do rei. Ambos eram homens de Deus. Observa uma coisa aqui que eu acho maravilhosa aí dentro do contexto aí desse primeiro subtópico. A mensagem de Hulda foi uma mensagem dura. Ela falou que viria o juízo, que viria a espada e que Deus traria julgamento sobre Judá, Jerusalém e Benjamim, aquelas duas tribos. E observa que quando o rei lê aquele livro, ele reconhece a limitação da chamada dele. Falou, olha, eu sou rei, eu não tenho capacidade de interpretar qual é o propósito, a direção, a vontade de Deus, o que Deus tem em face do que eu acabo de ler. E aqueles homens que eram conselheiros do rei, eles poderiam se atrever, rei, a palavra de Deus é a seguinte, é isso, isso e isso. Meu irmão, ali cada um tinha o seu papel. Eles eram conselheiros do rei, estavam envolvidos no projeto. E eles entenderam a limitação da chamada deles, que eles precisavam de uma pessoa que fosse instrumento nas mãos de Deus, especificamente dentro daquele propósito. Meu irmão, isso aí eu vejo a lei da interdependência. Eu preciso de você. Você precisa do irmão do seu lado. Então nós somos como um corpo. Nós nos completamos. E quando eu vejo esses homens indo de encontro à mulher, a profetisa Hulda, é porque eles reconhecem o ministério daquela mulher. Manassés não reconheceu o ministério de Hulda. Amon, pai de Josias, não reconheceu o ministério de Hulda, mas chegou o momento do ministério dela ser reconhecido. Chegou o momento dela ser valorizada. Chegou o momento de Deus usar aquela mulher para alcançar aquela nação, para abençoar a nação. Então eu vejo aqui, meu amado, a lei da interdependência. Você precisa do outro. O rei Josias, ele era o maior em Israel no sentido de liderança, mas dentro de ministério, o ministério dele não era maior do que o ministério de Hulda. Meu irmão, não existe ministério maior do que o outro. Existem ministérios diferentes dentro de um propósito específico por Deus. Nós, homens que somos vaidosos, achamos que um é mais importante do que o outro, mas aos olhos de Deus, todos têm um ministério. E é importante eu entender isso, que eu dependo do outro e o outro também depende de mim. E juntos iremos trabalhar para o crescimento da obra de Deus. Eu faço aqui uma reflexão. O mesmo Deus que criou o céu, também criou o inferno e o lago de fogo eterno.
O mesmo Deus de amor é também o Deus de justiça. Satanás não deseja que o homem venha conhecer a face do Deus de justiça e fogo consumidor. Meu amado, observa o que eu vou dizer para você. Satanás não preocupa se você vai na igreja, para ele tanto faz, você pode ir sentar na igreja. Ele não preocupa se você participa de coral, de círculo de oração, que você cante, que você pregue, que você seja professor. Satanás não preocupa com isso. Uma coisa que Satanás se preocupa é quando você conhece a verdadeira face de Deus, que o Deus de amor é também Deus de justiça. E o Deus que criou os céus é o mesmo Deus que criou o inferno e o lago de fogo eterno. Satanás, ele quer que você acredite que Deus é só amor, Deus é só misericórdia, que você pode pecar, que você pode mentir, que você pode viver uma vida vergonhosa, uma vida fora da direção de Deus, que você pode participar da Santa Ceia do Senhor indignamente, que você pode viver as suas luxúrias, as suas paixões, a sua lascívia, você pode viver tudo que o mundo oferece, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Essa teologia, meu irmão, ela não confere com as Escrituras, porque o mesmo Deus de amor é o Deus de justiça. E Satanás não quer que você conheça a verdadeira face do Deus de justiça, porque ele conheceu a face do Deus de amor lá no céu, mas ele também conheceu a face do Deus de justiça, quando ele e a terça parte dos anjos se rebeliaram contra Deus, e eles conheceram a face de um Deus de justiça que é fogo consumidor. Meu amado, é por isso que eu afirmo com toda certeza, não basta sentar no banco de uma igreja, não basta você ter carteirinha de membro, não basta, meu irmão, você sapatear e falar de vez em quando em línguas estranhas, tem que ter santidade, tem que ter novidade de vida, tem que viver em pureza, tem que viver com um novo caráter, o caráter de Cristo. E Satanás, ele vai trazer para você aquela sensação de paz, falsa segurança. Você pode viver uma vida pecaminosa, mas no final Deus vai dar um jeitinho para você entrar no céu. Principalmente nós brasileiros. No Brasil aqui tudo se resolve com um jeitinho brasileiro. Meu amado, Deus é santo. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele criou o céu, mas ele também criou o inferno. E Satanás não quer que você conheça a verdadeira face de Deus, porque todos terão que comparecer um dia perante o tribunal de Deus, amém? O grande trono branco de Deus. Eu quero aparecer perante o tribunal de Cristo, que é para julgar a igreja concernente à entrega dos galardões, mas infelizmente, talvez eu esteja falando para pessoas que, embora estejam ouvindo a verdade, podem, e eu também estou sujeito a isso, a participar do grande trono branco de Deus, o juízo de Deus, porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. A mensagem de Uda é que Deus iria trazer a espada, que Deus iria trazer a justiça, mas por outro lado, Deus também soube fazer separação, porque ele viu que o comportamento do rei Josias era diferente. E para Josias, Deus trouxe por ele uma palavra de consolo, dizendo que ele partiria em paz. E, meu amado, Deus sabe aqueles que são fiéis e aqueles que não são. Deus sabe quem realmente é verdadeiro e autêntico e aqueles que não são. Deus sabe aqueles que usam de mentira e engano na casa de Deus. Não importa o quanto que você pregue, o quanto que você ensine, o tanto que você realize na obra de Deus. Se você não vive, você não está qualificado para o céu. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua vida, para que nós não sejamos somente pregadores, ensinadores, mas que nós sejamos pessoas que vivenciem e testemunhem a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos lá, segundo subtópico dentro desse terceiro vídeo. Uda profetiza para o rei Josias. A ação de Deus em relação à atitude de Josias revela que ele reage em função das nossas ações.
Se agirmos erroneamente, sofreremos consequências das nossas escolhas. Por outro lado, se fizermos escolhas corretas, seremos por ele abençoados. Eu observo quando Hulda ela profetiza em relação ao rei Josias. Ela profetiza para a nação. Deus diz que traria o juízo depois dos dias do rei Josias. Mas para o rei Josias, porque Deus viu que ele se humilhou, ele se arrependeu, ele se curvou, ele reconheceu o pecado da nação e o pecado dele, e ele se prostra e se humilha. Então o que eu vejo? Um Deus que reage em função da minha ação. Eu tenho a minha ação e Deus tem a sua reação. Amém, meu querido? Então, eu tiro aí toda a tese de predeterminado, que alguém já foi determinado para ir para o inferno, outro foi determinado para ir para o céu. Observa que a ação de Deus, ela se baseia a partir da ação de Josias. Ele se humilha e Deus volta para ele. Manassés, ele peca, faz o que é abominável aos olhos de Deus. Chega a queimar e sacrificar os próprios filhos aos ídolos, aos demônios. Mas a Bíblia fala que ele se humilha e Deus se volta para com ele. Deus reage à medida que Manassés muda. Mas em Amon, o filho de Manassés e pai de Josias, ele não muda, ele não se arrepende, ele continua na sua vida de pecado. Então a mão de Deus foi severa e pesada sobre ele. Então entenda essa verdade, meu irmão. A reação de Deus, ela está ligada, relacionada às suas escolhas. Se você fizer escolhas corretas, escolhas baseadas e fundamentadas na palavra de Deus, você será abençoado por Deus. Mas se você fizer escolhas equivocadas, você, meu irmão, irá sofrer as consequências das suas escolhas. Eu faço aqui uma reflexão. A fidelidade de Josias não impediu que o povo de Judá fosse para o cativeiro posteriormente. Mas, com certeza, seu testemunho e dedicação influenciaram muitas pessoas de sua época. Daniel e seus 3 amigos certamente foram impactados pela fé deste monarca. Meu amado, a fé e a fidelidade de Josias, ela não impediu que o povo fosse para o cativeiro posteriormente, mas ela possibilitou, observa, a fidelidade, o zelo, a dedicação de Josias ainda na sua mocidade. Com 16 anos de idade ele já estava assumindo posição firme. E quem nós vamos ver depois dele? Daniel, Azarias, vamos dizer Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu me esqueci os nomes deles hebreus, mas foram dados a eles um outro nome quando eles foram para a Babilônia. Eu tenho convicção pessoal de que esses 4 jovens foram impactados pela vida reta e atitude de coragem de Josias ainda novo. Ainda novo, ele teve coragem de assumir responsabilidade de homem maduro, de pessoa de personalidade, decidido, que sabe o que quer. Josias, ele foi um referencial para Daniel e os seus 3 amigos. Ele foi um referencial para muitas pessoas. Então, meu amado, a minha fidelidade, a sua fidelidade pode não mudar a história da minha nação, mas com certeza vai mudar a história de muitas pessoas que vão olhar a nossa postura, o nosso comportamento e a nossa forma de viver. Vamos prosseguindo no último subtópico da nossa lição. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. As palavras podem impressionar as pessoas, mas é o bom exemplo que as convencerá da necessidade de mudança. Josias não só ensinou com palavras, mas foi um modelo para todos em sua época. As palavras, meu irmão, elas podem causar impacto muito grande na vida das pessoas. Alguém pode ficar muito impressionado com a oratória, com a eloquência
das pessoas, com as palavras, a forma da pessoa se pronunciar. Elas mexem com a gente, mexem com as pessoas, mas sabe uma coisa? O comportamento e o exemplo, ele é mais poderoso do que as palavras. As palavras impressionam, mas é o comportamento que convence. Josias, ele não ficou somente nas palavras. Olha, vocês têm que mudar, vocês têm que abandonar, vocês têm que reconciliar com o Senhor. Ele não somente pregou, mas ele foi o modelo. Ele foi o exemplo para todos da sua época. Daí a razão dele ter influenciado tantas pessoas, como eu fiz menção de Daniel e os seus 3 amigos. Porque palavras bonitas, elas mexem um pouco com a gente. Mas o que me gera mesmo mudança são atitudes, exemplos, acompanhado de boas palavras. E há pessoas que são muito boas para pregar, mas péssimas para viver aquilo que pregam. Os escribas e fariseus, os saduceus, eles eram muito bons para pregar, mas eles não viviam nada daquilo que eles pregavam. Meu irmão, que Deus guarde a minha vida, Deus guarde a sua vida. Que nós possamos viver na plenitude daquilo que nós pregamos. Eu quero fazer uma reflexão, e já estamos encerrando. Antes de exigir a mudança das pessoas, precisamos, antes de tudo, evidenciar a mudança em nós mesmos. Josias e o rei de Nínive não se limitaram a exigir mudança nas pessoas, antes colocaram a boca no pó e clamaram fortemente a Deus. Meu querido, é fácil cobrar e exigir mudança das pessoas. É fácil você cobrar a mudança no seu filho, a mudança na sua esposa, a mudança na sua igreja. É fácil cobrar, apontar os defeitos das pessoas. Quando eu olho para Josias, e eu faço aqui um paralelo entre o rei Josias e o rei de Nínive, lá na Síria, a mensagem que Jonas passa em Nínive não era uma mensagem para arrependimento e de conversão. Mas quando o rei de Nínive chega até o ouvido dele que aquela palavra era de juízo, ele rasga suas vestes, põe pano de saco e decreta um jejum de vários dias, que ninguém, absolutamente ninguém, nem homens, nem mulheres, nem criança, nem animal, deveria comer nada. E quem comesse seria morto. E, meu amado, Deus aplacou o juízo, a ira dele nos dias do rei de Nínive. Eu observo tanto Josias como o rei de Nínive, eles não somente exigiram mudança das pessoas, mas eles se colocaram como um referencial desta mudança. Meu amado, se você quer ver mudança na vida das pessoas à sua volta, seja você o primeiro a mudar. Seja você o primeiro a clamar a Deus. Seja você o primeiro a botar a boca no pó. Seja você primeiro a evidenciar uma transformação, um viver diferente, um caráter diferente. Porque as palavras são bonitas de serem ouvidas, mas os exemplos são seguidos. Meu amado, que Deus nos dê a graça de sermos semelhante ao que foi o rei Josias. E por que não? Semelhante ao que foi o rei de Nínive. Esses 2 reis, através da atitude deles, levou com que a sua geração experimentasse um grande despertamento e avivamento espiritual e o perdão de Deus. Que nós possamos ser instrumentos de Deus na nossa geração. Nós podemos fazer a diferença. Nós não precisamos seguir a fila dos medíocres, daqueles que pregam e não vivem, daqueles que andam em falsidade. Precisamos, meu irmão, pregar a verdade, o evangelho da cruz, o evangelho da mudança, o evangelho do abandono do pecado e da mudança e transformação de vida. Que Deus abençoe a sua vida. Terminamos aqui o nosso estudo dessa lição de número 9 e, permitindo o Senhor, estaremos retornando semana que vem, se não houver arrebatamento, porque eu estou esperando. Se houver arrebatamento, não espere aí assistir nenhuma aula, porque eu não estarei presente. Eu quero subir, porque eu já sinto o cheiro da volta do meu amado. Ele já está voltando.
e eu estou me preparando para me encontrar com Ele. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos da tua palavra, meditarmos na tua palavra, refletirmos na tua palavra. Meu Deus, dá-nos a coragem e a convicção das nossas chamadas, da convicção da unção de Deus sobre as nossas vidas. Ensina-nos a pregar o evangelho da salvação, o evangelho que fala do pecado, que fala da imoralidade, que fala do erro, o evangelho que fala da mudança, o evangelho que fala do nascer de novo, ser uma nova criatura, o evangelho que fala da mudança do caráter. Meu Deus, nós não queremos ser pregadores sensacionalistas, professores sensacionalistas, extremistas, ó Pai, e nós queremos pregar a verdade genuína. Alguém pode não acreditar, não aceitar a forma como ensinamos, porque pode parecer que é dura. Meu Deus, dá-nos a unção, meu Deus, naquilo que falamos. Nós não queremos somente pregar, nós queremos viver, nós queremos ser modelo, referencial de conduta, de moral e de estilo de vida para a nossa geração. Somos falhos e imperfeitos, mas a graça do Senhor é maior do que as nossas imperfeições. Abençoa esse professor, abençoa esta professora, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, abençoa esse casamento, abençoa esta família. Põe a bênção do Senhor dentro deste lar. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, foi um prazer estar com você nesses 3 vídeos. Eu quero te pedir, deixa aí um comentário logo abaixo, deixa aí uma palavra de oração. Ore pelas nossas vidas, porque eu preciso da sua oração. Não existe lugar para estrelas, existe um lugar para a equipe. Some comigo nesse projeto, me ajude a levar esse projeto adiante. Divulgue, compartilhe, ore pelas nossas vidas. E aí, ao término, eu estou colocando um slide em PowerPoint da aula que nós realizamos nesses vídeos. Pode usar sem moderação, porque os direitos autorais é do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Ele liberou para você usar sem moderação. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.